Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de pré-cálculo. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de funções polinomiais. Em particular, nós vamos focar daqui para frente a encontrar raízes dessas funções polinomiais, analisá-las e também a dividir e fatorar polinômios de diversas maneiras, tá certo? Aí vamos aprender algumas propriedades de raízes e também analisar mais características dessas funções que são tão importantes para a nossa continuidade do curso e também para a formação de vocês como físicos, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente começa aqui nas raízes polinomiais, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, bora partir para um exemplo para a gente entender como é que funcionam essas raízes polinomiais. Então, vou escrever aqui uma função polinomial, tá certo? Dada por x ao cubo menos x quadrado menos 6x e tentar descrever isso de alguma forma que a gente possa encontrar as raízes, ou pelo menos tentar encontrar as raízes. A primeira coisa que a gente vê aqui desse polinômio é que a gente tem o x aqui que pode ser colocado em evidência, né? Então a gente pode usar aquelas habilidades que a gente tinha na simplificação e na fatoração de polinômios para trabalhar aqui, né? Então aqui vai ficar com x em evidência, o resultado fica x ao cubo menos x quadrado menos 6x, tá? Opa, não, desculpa. Aqui vai ficar, deixa eu colocar, esse x vai estar em evidência, então vai mudar só a potência aqui, tá certo? Que vai ficar x quadrado, ao invés de ser x ao cubo, e aqui vai ficar x, e aqui no outro vai ficar sem o x nenhum, tá certo? Aí outra coisa que a gente pode fazer é tentar fatorar esses polinômios aqui de alguma maneira, tá? Eu vou pegar, olhar ele e ver como é que eu posso fatorar ele. Então, o que é que eu posso fazer aqui, né? Eu posso fazer aquelas técnicas lá, aqui, como tem um 1 multiplicado, eu já sei que isso aqui vai ficar dessa forma aqui, né? E aí eu posso usar aquelas técnicas lá para ver que fatores eu posso colocar aqui para dar esse termo daqui, tá certo? Então eu posso ver aqui que, como esse termo cruzado ele é negativo, eu sei que aqui vai ficar positivo e um vai ficar negativo, tá certo? Então, um dos números que eu posso multiplicar aqui para dar esse número aqui é 2 e 3, né? E outra coisa que me dá a dica que esse número aqui vai ser 2 e 3 é porque esse número aqui é menos 1. Né? Então, eu posso já perceber que eu posso ter uma combinação de menos 3 e menos 2. Né? Então, bora colocar aqui temporariamente menos 3 e menos 2, tá certo? Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem x ao quadrado, vai dar o x ao quadrado aqui, vai menos 3, menos 2 não, menos 3 e mais 2, desculpem. Tá? Eu vou ter o x ao quadrado, eu vou ter 3x mais 2x, vai ficar o menos x, certinho aqui. E 3 vezes 2, né, vai dar 6, só que tem o menos e o mais, então vai dar o menos aqui, tá certo? Então, dessa forma aqui, é fácil encontrar as raízes. Uma vez que a gente fatora o polinômio, fica fácil a gente encontrar as raízes, porque a gente tem essencialmente que esse f aqui, né? A gente tem que o f de x vai ser igual a zero se ou eu tenho um x igual a zero, um x igual a 3 ou um x igual a menos 2. Então, eu tenho três raízes para esse polinômio aí, né? E, de fato, se a gente analisa aqui as raízes desse polinômio, o gráfico dele, eu vou ter aqui uma raiz aqui, uma raiz aqui e uma raiz aqui, né? Lembra-se que a gente falou na aula passada, né, que a quantidade máxima de um polinômio de terceiro grau, que ele pode ter de raiz, é 3. Então, aqui eu tenho as três raízes do polinômio. E percebe que, como esse número aqui é da frente é positivo, eu tenho que essa função cresce para esse lado e decresce para esse lado, porque esse expoente aqui é ímpar, né? A gente já aprendeu sobre isso e já falou sobre isso também. Então, tenho que o comportamento dessa função vai ser essa. E, assim, um dos modos, como vocês estão vendo, para extrair as raízes do polinômio é tentar fatorá-los
da melhor maneira possível. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver várias formas de fatorar polinômios e tentar encontrar raízes desses polinômios, tá? Mas antes disso, é importante a gente entender um conceito importante aqui, que chama multiplicidade de uma raiz, tá certo? Então, quando a gente fatora o polinômio, pode ser que a fatoração ela ocorra de uma forma tal que eu tenho o meu polinômio proporcional a x menos a elevado a m, né? Então, note aqui que eu tenho esse m aqui que vai dar, e posso ter outros termos aqui, tá? Mas eu posso ter, claro, que esse cara daqui vai ser x igual a vai ser raiz desse polinômio, ele vai zerar essa função, porém, eu tenho agora que o expoente aqui não vai ser mais 1, né? Vai ser m. Então, portanto, eu tenho o que a gente chama de multiplicidade de uma raiz, né? Aqui tem um caso exemplo, né? Que eu vou ter aqui um x menos 2 elevado ao cubo e um x mais 1 elevado ao quadrado. Aqui, como vocês podem notar, a multiplicidade já está inserida, né? Eu poderia escrever esse polinômio em termos da forma padrão, né? Que é eu coletar todos os termos que dependem de x elevado a n, n-1, n-2 e assim por diante, mas aqui já está fatorado. E vocês podem ver do gráfico dessa função, isso dá uma dica de como eu posso olhar o gráfico da função e analisar justamente a multiplicidade de uma raiz. Note o seguinte, que quando eu tenho uma raiz que tem a multiplicidade 2 aqui, né? Ou seja, essa raiz que é quando x igual a 1, né? Eu tenho uma raiz, né? X igual a menos 1, desculpa, eu tenho uma raiz. E aqui eu tenho que a minha raiz é x igual a 2, tá certo? E aqui do gráfico a gente vê o seguinte, né? Quando o expoente aqui é 2, esse gráfico ele só toca na raiz e depois volta, né? Percebe? Ele tem um máximo ali. Então, a multiplicidade igual a 2, ela não cruza o eixo x, tá certo? Tem essa diferença. Enquanto que a multiplicidade 3, ela cruza o eixo x, né? Então, a gente pode generalizar aí para casos arbitrários, né? Porque isso sempre vai acontecer, né? Para quando o m é par, eu não tenho um cruzamento, e para quando o m é ímpar, eu tenho cruzamento. Isso se deve ao fato de como a função se comporta nas vizinhanças da minha raiz. Porque nas vizinhanças da minha raiz, eu tenho que esse termo aqui vai ditar o sinal dela, dessa função, tá certo? Se o x for um pouquinho maior que 2, esse termo aqui vai ser positivo e, portanto, o valor da função vai ser positivo. Se o x for um pouquinho menor do que 2, eu tenho que esse termo vai ser negativo, e como eu tenho um ao cubo aqui, esse número aqui dessa função vai ser positivo, ou negativo, desculpa. E acaba acontecendo que esse cruzamento, então se eu tenho do lado direito esses pontos como positivo, do lado esquerdo negativo, eventualmente essa função vai cruzar. Enquanto, como eu tenho o termo par aqui, não importa se o argumento aqui de dentro for positivo ou negativo, porque como ele está elevado a um expoente par, o menos sempre vai virar mais, porque eu sempre vou ter, sei lá, menos 1 elevado a alguma coisa, entendeu? Que é ao quadrado, ao quarto, à sexta e assim por diante. Então, as multiplicidades eu posso resumir dessa forma. Se uma função polinomial f tem uma raiz real c de multiplicidade ímpar, ou seja, ao cubo, à quinta e etc., então o gráfico de f cruza o eixo horizontal x na raiz que eu estou calculando, naquele ponto, né? E o valor de f muda de sinal em x igual a c, né? Ele é 0 em x igual a c, que é a minha raiz, e ele muda de sinal por causa da multiplicidade ímpar. Se uma função polinomial, por outro lado, tem uma raiz real c de multiplicidade par, 2, 4, 6 e assim por diante, então o gráfico de f não cruza o eixo horizontal, ou seja, ele vai ser o máximo ou o mínimo ali, e o valor de f não muda de sinal.
que é isso que a gente está vendo aqui. Percebe que o f não muda de sinal aos arredores desse ponto. Pode mudar de sinal depois, mas próximo da minha raiz não muda, ok? Certo. Então, vamos ver um exemplo aqui que a gente tem essas multiplicidades, tá certo? Então, a gente precisa fazer um esboço de um gráfico, né? Bora fazer um esboço de um gráfico e para escolher esse gráfico, vou já escrevê-lo na forma que eu já tenho diretamente como analisar a multiplicidade dela, né? X ao cubo é parecido com o outro, só que é um pouquinho diferente. A gente trocou as raízes, tá certo? Então, notem essa aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Vamos desenhar o gráfico, os eixos, tá? A gente desenha os eixos e a gente bota os lugares das raízes, né? Olhando para essa função, a gente sabe que a gente vai ter uma raiz em x igual a menos 2. Então, eu vou colocar 1, 2, menos 2 aqui. Então, eu sei que ela vai passar por ali, tá certo? Eu sei que esse cara vai passar por aqui. E o outro está em mais 1, né? Então, eu tenho outra raiz bem aqui, mais 1. Então, eu sei que essa função ela vai passar por aqui. Não sei como ainda, né? A gente vai ter que analisar. Outro ponto que ela vai passar é onde ela cruza o eixo y, né? Nós temos que para x igual a 0, o f de 0 vai ser o quê? 0 mais 2 ao cubo, 0 menos 1 ao quadrado. Isso vai ser igual a 2 ao cubo menos 1 ao quadrado, né? Vezes menos 1 ao quadrado. Então, 2 ao cubo é 8, menos 1 ao quadrado é 1, então isso vai ser igual a 8. Então, eu sei que ela vai cruzar em 8, vai cruzar lá em cima. Só que eu vou reduzir a escala do meu y para ficar melhor de desenhar, tá certo? Então, eu vou reduzir a escala aqui. Então, eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou aumentar um pouquinho, 8. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, eu sei que essa função vai ter que passar pelo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e, finalmente, 8. Então, aqui vai ser y igual a 8, tá? A gente tem que essa função, ela passa por esse ponto aqui, passa por esse ponto aqui e passa por esse ponto aqui. Agora, a gente precisa analisar a forma dela, tá certo? Como é que eu vou analisar a forma? Para x muito grande, né, esse termo aqui se comporta como x ao cubo. E esse termo aqui se comporta como x ao quadrado. Então, e aí eu tenho também aqui, né, que o valor aqui do coeficiente principal ele é positivo. Quando o valor do coeficiente principal é positivo, eu sei que essa função para cá, para esse lado, lembra, ela vai crescer para cá, e para cá, para esse lado, ela vai cair para cá, porque o expoente do termo principal é ímpar, então, portanto, eu tenho esse comportamento, tá certo? E mais, né, eu tenho aqui que essa função aqui é ímpar, né, nessa raiz, próximo a essa raiz aqui, tá certo? Então, a multiplicidade da raiz x igual a menos 2 é ímpar. Isso indica que ela troca de sinal. Mas como eu sei que ela tem que cair para cá, então eu sei que ela vai começar aqui e vai trocar de sinal aqui, tá certo? Ela vai trocar de sinal aqui. A multiplicidade dessa função aqui é par, né? Então, portanto, ela não troca de sinal. Então, como eu sei que ela vem do eixo positivo aqui, eu sei que ela não vai trocar de sinal, então ela só vai encostar. Então, para eu esboçar esse gráfico, eu vou fazer o seguinte, né? Eu sei que aqui vai ser par, então eu vou fazer uma coisa assim. Eu sei que tem que tocar aqui em cima, então eu vou desenhar mais ou menos assim, tá? Vou desenhar mais ou menos assim, tá certo? Passou pelo 8, né? Eu sei também, o 8 não é o meu máximo, tá? Mas eu não vou ligar para isso agora, tá certo? Certo. Então eu sei agora, como eu falei para vocês, que essa função ela vem para cá e cresce naquela direção. Então eu vou botar aqui. Opa.
Eu posso analisar que o 8 não é meu máximo, vendo como é que essa função se comporta nas vizinhanças, tá certo? Ver se ela cresce ou decresce. Mas eu vou já falar para vocês que ele não é o máximo, tá? Ela só cruza o 8. Então eu vou botar aqui assim, tá? E depois ela cai para cá assim, tá? É uma coisa assim. Essa função é uma coisa assim. Como eu falo para vocês sempre, isso é um esboço, então a gente não precisa ser totalmente exato nisso, tá certo? Ok, então se a gente for olhar o gráfico, é mais ou menos isso que eu vou ter, tá? Do comportamento dessa função. E se tiver, por exemplo, uma alternativa de como essa função se comporta, vocês olhando para isso e vendo essas características, vocês vão conseguir desenhar sem nenhum problema essa função, tá certo? Isso nos leva ao que a gente chama de teorema do valor intermediário, né? Como vocês perceberam aqui, essa função aqui cresce para cá e cresce para lá, né? Cresce para cá, assim para baixo e vai crescer para lá na outra direção. Então isso implica que necessariamente eu tenho que passar por uma raiz em algum ponto, tá certo? E o que o teorema do valor intermediário me diz, né? O teorema do valor intermediário me diz que se A e B são números reais com A menor do que B, ou seja, está crescendo, e se F é contínua nesse intervalo, então F assume todos os valores reais entre FA e FB. Em outras palavras, se y0 está entre FA e FB, então y0 vai ser igual a f de C para algum intervalo C, o número C entre A e B. Em particular, se FA e FB têm sinais opostos, isto é, um é positivo e o outro negativo, então f de C igual a zero para algum número C entre A e B. Então, qual é a ideia aqui, né? Qual é a ideia aqui? Imagine que eu pego um ponto que está nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, e eu descreva quem é o f de A e quem é o f de B. Claramente, o f de A aqui é negativo e o f de B é positivo. Então, como essa função ela é contínua, ela tem que passar por todos os pontos entre A e B continuamente. Tem que ser ligado por alguma linha aqui entre A e B, tá certo? E, eventualmente, necessariamente, ela vai cruzar o eixo X. Então, quando ela cruza o eixo X, digamos num ponto f de C, eu tenho uma raiz porque f de C naquele ponto é zero. Muito voltou, foi tudo. Então ele tem esse ponto no f de C, C0. Isso me leva à conclusão interessante que, como eu tenho que as funções ímpares, elas sempre se comportam daquela forma que eu falei para vocês, crescendo para esse lado e decrescendo para o outro, ou vice-versa, eu sempre vou ter, como esse número é negativo e esse número aqui é positivo, eu sempre vou ter para uma função ímpar, não importa o como eu arranje, eu sempre vou ter que ela vai ter pelo menos uma raiz real. Por que eu digo pelo menos uma raiz real? Porque ela pode não ter outras entre um e outro. Por exemplo, x ao cubo é uma delas, né? Que tu cresce e só tem uma raiz em x igual a zero. Tá? Ok. Então agora a gente vai aprender a estender alguns conceitos que a gente conhece de números para o caso de polinômios, tá? Um deles é a divisão, tá? A gente vai aprender um algoritmo para dividir um polinômio por outro polinômio, né? Tá, então vocês lembram lá do ensino médio que a gente pode dividir dois números, por exemplo, se eu quiser dividir 3, 5, 8, 7 por 32, eu posso dividir fazendo aquela seguinte técnica, né? Colocando, por exemplo, o 1 aqui, 1 vezes 32 dá 32, boto aqui embaixo do 35, subtraio, né? E aí eu vou fazendo aqui o que sobrou, né? Daqui vai sobrar 3, né? Vai sobrar 3, desce o 8, 7, e aí eu vou fazendo isso. Aqui vai dar 1 de novo, 32, aí subtraio de novo, aí aqui vai sobrar 38 menos 32 vai dar 6, desce o 7, aí aqui eu posso ficar com 2, né? Aí 2 vezes 32, 64, tá certo? 64, 67 menos 64 vai dar 3, e aí é o meu resto, né? Isso aqui é o meu resto. E aí, isso me diz o seguinte, me diz que eu posso escrever, né, como resultado, eu posso escrever
3.587 como sendo uma divisão de dois números inteiros, que é 32 dividido por 112... Não, desculpa. Posso escrever isso como sendo 32 vezes 112 mais 3, né? A ideia é essa, né? Ou, de outra forma, né, eu tenho que buscar pelo resto, né? Então, basicamente é isso que essa equação está me dizendo, né? Se eu multiplicar 102 32 por 112 e somar 3, vai dar exatamente esse número daqui, tá? É isso que acontece quando eu faço essa divisão. Então, qual é a ideia, né? A gente tem que pensar numa forma de, ao invés de eu colocar um número grande aqui, eu possa colocar, sei lá, um polinômio com os termos que vão ser dados, e que esse polinômio possa ser fatorado com um número aqui, né? Então, fatorar esse polinômio, colocar aqui o fator aqui que eu dividi, né? Mais o resto que sobrou, né? Então, a ideia basicamente é essa. E isso é feito com esse algoritmo da divisão do polinômio, né? Que a gente chama de a divisão longa, né? Divisão longa, tá? Então, bora ver como é que vai ficar nesse caso aí, tá certo? Então, digamos que eu tenho um polinômio, né? Vou dividir aqui. Digamos que eu tenho um polinômio que é dado por 3x ao cubo mais 5x quadrado mais 8x mais 7. Percebe que esse polinômio às vezes não é trivial de dividir, tá? De fatorar. Mas a gente vai tentar, né? Sei lá, vamos tentar dividir esse polinômio. Não é trivial de fatorar, né? Mas pode tentar, quer dizer, pode tentar fatorar ele para tentar simplificar. Mas eu posso tentar dividir ele direto com um polinômio e ver se eu posso escrever ele como um fator de alguma coisa, tá certo? Então a gente tenta colocar aqui para um polinômio 3x mais 2 e bora tentar aplicar exatamente a mesma técnica aqui. Porque qual era a técnica daqui? A técnica daqui era eu tentar multiplicar esse número daqui de cima por algum fator e subtrair desse cara daqui, né? Era essa técnica que a gente tinha, né? E exatamente o que a gente vai tentar aqui. Só que agora, ao invés de números, a gente vai usar variáveis também, né? Então, por exemplo, aqui eu sei que tem 3x ao cubo, né? Então, para ter um 3x ao cubo para compensar esse cara daqui, para subtrair, eu tenho que multiplicar por x ao quadrado, porque se eu multiplico por x ao quadrado vezes esse polinômio aqui de cima vai dar 3x ao cubo aqui. E aí, subtraindo, vai dar certinho, né? Então, eu vou subtrair isso aqui, desse x quadrado multiplicado por esse cara de cima. Então, vai ficar x quadrado vezes 3x, vai ficar 3x ao cubo, mais, né? Lembrando sempre que isso é subtraído, né? Mais 2 vezes x, tá certo? Então eu vou subtrair esse cara aqui de cima, né? 3x ao cubo vai cortar. Então eu posso cortar direto aqui, tá certo? 5x quadrado menos 2x não dá nada, tá? Então vai sobrar aqui o 5x quadrado. 8x menos 2x vai dar mais 6x mais 7. Foi o que sobrou, foi isso, tá certo? Ah, desculpa. Desculpa, errei aqui, tá, pessoal? Peraí. Na verdade, aqui vai ficar x quadrado vezes 2 dá 2x quadrado, né? Então aqui vai ficar 2x quadrado. Ok. Então eu tenho 2x quadrado, 5x menos 2x quadrado vai dar 3x quadrado. Então vou sobrar 3x quadrado mais 8x mais 7. Ok, né? Foi o que sobrou agora. Agora eu tenho que multiplicar por alguma coisa para eliminar esse 3x quadrado. Então vai ser mais x. Ok? Então eu tenho mais x vezes 3x, vai dar 3x quadrado. 3x quadrado. 3x quadrado. X vezes 2 vai dar mais 2x. E aí eu subtraio de novo, né? Então 3x vai cortar esse cara aqui com esse. 8x menos 2x vai dar 6x mais 7.
Tá, agora para sumir com esse 6x aqui, eu multiplico por 2, né? Então, mais 2. 2 vezes 3x vai dar 6x, então vai dar menos 6x, né? Mais 2 vezes 2 dá 4. Então, o que sobrou, né? Cortando de novo aqui, sobrou 3. É o mesmo resto do outro, né? 3. Então, eu tenho que, no fundo, o que eu estou falando para vocês? Se a gente buscar a mesma interpretação desse outro aqui, eu tenho que, se eu multiplicar esse cara daqui com esse e somar 3, eu tenho que dar esse aqui de cima, tá certo? Então, no fundo, eu tenho uma expressão que é 3x cubo mais 5x quadrado mais 8x mais 7. Isso vai ser igual a 3x mais 2 vezes x quadrado mais x mais 2, mais um 3 ali, que foi o resto que me sobrou, tá certo? Para ver que isso é verdade, a gente pode multiplicar, né? 3x aqui, né? Só vou olhar aqui de alto, vocês podem fazer isso com detalhes depois, tá? 3x vezes x quadrado, 3x ao cubo. Então, já mato isso aqui. 3x vezes x aqui vai dar 3x ao quadrado, tá? Só que eu tenho mais 2x ao quadrado desses termos aqui. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 2x quadrado, 5x quadrado, que é esse termo aqui direitinho. Aí eu vou ter 3x vezes 2 dá 6x, só que eu tenho 2 vezes x aqui, quando eu somar vai dar 8x, que é certinho esse. E 2 vezes 2 dá 4, com mais 3, 7, que é certinho aqui. Então é exatamente isso. Então a técnica da divisão é basicamente a mesma da outra, só que agora eu tenho que tomar esses cuidados dos polinômios. Então eu escolho um polinômio aqui, multiplico, subtraio. Somo com outro, multiplico, subtraio. E eu tenho que multiplicar de tal forma que eu vá eliminando um por um, tá certo? Então, da mesma forma que vocês aprenderam a dividir por números simples, vocês vão aprender a dividir polinômios, se já não sabem, né? Claro, na prática. Então, a ideia é tentar fazer vocês praticarem. Ok, e agora a gente já está a ponto de definir o que é o teorema do resto de D'Alembert, tá? Esse é o ponto de definir o que é o teorema do resto de D'Alembert. Certo. Então, qual é a ideia, né? No fundo, quando eu divido esse polinômio, o que a gente está obtendo no fundo, né? A gente está obtendo o seguinte, a gente está obtendo uma função, a gente faz uma divisão por x menos um certo número k, tá certo? E essa função vai ser multiplicada por um outro carinha aqui, que a gente vai chamar de um outro polinômio q de x, tá certo? E aí, no final, a gente sobra alguma coisa que vai ser o resto, tá certo? Que é exatamente essa estrutura aqui. Esse polinômio aqui, f de x, vai ser igual a x menos k, tá? A gente pode sempre dividir por um número x menos k aqui. Aqui vai dar um q de x mais um resto r, tá certo? Então, se a gente faz essa divisão por esse número de x menos k, a gente pode obter exatamente essa estrutura aí que eu estou colocando. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que esse número aqui, ele zera para x igual a k, tá certo? Então, esse número zero, né? É fácil ver isso. F de k vai ser igual a k menos k vezes q de x mais r, né? Desculpa, aqui é q de k. Só que esse cara daqui é zero, tá certo? Então, o que faz a gente concluir? Isso faz a gente concluir que f de k é exatamente o nosso resto, tá certo? Então, eu nem precisei fazer a divisão para saber qual é o resto, tá certo? Então, quando a divisão é por é por x menos k, f de k é o resto, tá?
Então, olhando isso, é o que a gente chama de teorema do resto, tá? O teorema do resto, ele me diz que se um polinômio for dividido por x menos k, o resto é f de k. Tá certo? Então, bora usar um exemplo aí para discutir esse teorema do resto, né? Digamos que a gente tem um polinômio f de x igual a 3x² mais 7x menos 20. E eu quero encontrar os restos. Na letra A, eu quero dividir, né? Botar aqui mais detalhe, o resto, quando dividido por. Na letra A, eu tenho x menos 2, tá? Estou dividindo por x menos 2. Qual é o resto? O meu k, nesse caso, é igual a 2. Então, o resto é f de k, ou seja, f de 2. E aí é só substituir, né? Então, eu vou ter 3 vezes 2 ao quadrado, mais 7 vezes 2, menos 20. Então, meu resto, né? Isso vai ser igual ao resto. Então, meu resto vai ser 3 vezes 2 ao quadrado, né? É 3 vezes 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 12, 14. Menos 20, né? 12 mais 14 é 26. Menos 20 dá 6. Então, meu resto é 6. Então, bora ver outra. Só para pegar a prática, tá? X mais 4. Então, quando eu divido por x mais 4, o que acontece? O meu resto é f de 4, né? Esse é meu resto. F de 4 vai ser 3 vezes 4 ao quadrado, menos, mais 7 vezes 4. 4 não, desculpa. Aqui é menos 4, né? 7 vezes menos 4. Aqui é menos 4 ao quadrado, tá? Menos 20. Então, aqui vai ficar que o meu resto vai ser 4 ao quadrado dá 16, né? Então, vai ser 3 vezes 16, que dá 16 com 16, 32. 32 com 16, 48. 48, tá? Menos 7 vezes 4 é quanto? 7, 7, 14, com 7, 21, com 7, 28. 28 menos 20, tá? Então, eu tenho aí que o meu resto vai ser 48 menos 28 dá 20. 20 menos 20, 0. Então, meu resto é 0. Tá, tem um significado por trás do resto ser 0, né? Tem um significado por trás do resto ser 0. Que é justamente o teorema de D'Alembert, né? Por quê? Porque quando o resto é 0, isso identifica o seguinte. Quando o resto é 0, isso me identifica que o meu f de x ele vai ser escrito como x menos k vezes um outro q de x. Ou seja, x igual a k é raiz. Tá certo? Então, quando o meu resto for 0, o k, que é esse elemento que eu estou dividindo aí, que é esse número que eu estou usando para fazer essa estrutura de divisão, ele é raiz. Então, o teorema de D'Alembert ele me diz que uma função polinomial f de x tem um valor x, tem um fator x menos k, se e somente se f de k é o mesmo que a divisão. Opa, peraí só um segundo. Tá? Ele tem um valor, um fator x menos k, se e somente se f de k igual a zero. É o mesmo que a divisão de f por x menos k é exata se, somente se f de k igual a zero. Tá certo? Então, o teorema de D'Alembert, ele me fala que quando eu fatoro uma função um polinomial f de x, né, e se ela tem um fator de x menos k fatorada, eu tenho que esse fator é raiz, esse k é raiz, tá certo? Então, eu tenho alguns resultados para a função polinomial.
Para uma função polinomial f e um número real k, as afirmações são equivalentes, né? X igual a k é uma solução da equação f de x igual a zero, k é uma raiz de uma função f, k é um valor por onde o gráfico passa no eixo horizontal, x menos k é um fator de f de x, né? E percebe que a gente encontra isso justamente pela divisão aí, nesse caso, tá certo? Ok. Então agora a gente introduz um outro método mais simples e mais rápido de encontrar uma divisão de polinômios, que é por esse método de Biriot-Ruffini, tá? A gente é útil, claro, né, fazer aquela divisão longa, mas é mais útil a gente achar uma divisão de polinômios que a gente possa fazer de uma maneira mais rápida, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de como a gente faz uma divisão de polinômio por esse método Biriot-Ruffini para a gente poder aprender, né, traçando esse paralelo com a divisão longa, tá? Então vou colocar aqui de novo aquela divisão que a gente fez, tá certo? 2x ao cubo menos 3x ao quadrado, quer dizer, outra divisão, na verdade, né? Menos 5x menos 12, tá certo? E eu vou dividir isso por x menos 3, tá? Aqui, para dar o 2x ao cubo, eu tenho que colocar 2x quadrado, né? Então vai ficar 2x quadrado vezes 2x vezes x, vai ficar 2x ao cubo. Aqui vai ficar 2x quadrado menos 3, vai ficar menos 6x quadrado. Aqui eu tenho subtraindo, vai cortar esse cara com esse. Aqui eu vou ficar menos 3x quadrado mais 6x, né? Porque tem menos e menos aqui vai dar mais, né? Menos e menos vai dar mais. Então aqui vai ficar mais 3x ao quadrado, né? 3x ao quadrado. E repito o resto, né? Porque o resto não tem nada que eu possa fazer. Né? Aí sobrou aqui 3x quadrado, né? Para dar o 3x quadrado, eu tenho que somar com 3x, né? Então vai ficar 3x quadrados. 3x vezes menos 3x dá menos 9x, certo? E aí, de novo, eu subtraio, né? Corta esse com esse, né? E vai ficar aqui menos 5x com mais 9, né? Porque lembra que tem o menos com menos daqui que dá mais, né? Então aqui vai ficar 4x menos 12, tá? E finalmente, né, posso botar aqui para dar o 4x mais 4. Quando eu dou 4x mais 4, vai ficar 4x menos 12 certinho, né, que vai dar o resto zero, tá? Então, eu já posso saber que esse resto é zero, né, se eu substituísse direto aqui x igual a 3, né, e multiplicasse. Lembra, né, que a gente botando o f de k, né, eu consigo encontrar o resto. Então, eu tenho que esse polinômio aí pode ser escrito dessa forma. Como é que eu posso resolver obter esse mesmo resultado por esse método que eu estou chamando aí de Briot-Ruffini, né? Então, o método Briot-Ruffini, ele consiste da gente fazer um certo diagrama aqui, tá? Vou fazer o certo diagrama aqui. Aqui nesse diagrama, eu vou botar nessa parte de baixo aqui esse fator K, né? Que é o 3, né? Então, aqui no fundo, o que eu estou botando aqui é o meu fator K, né? Então, que eu estou dividindo o polinômio, eu vou escrever ele como sendo x menos k vezes um q de x mais o resto, né? É isso que eu estou querendo fazer. Então, meu k é esse cara que eu estou dividindo, tá certo? Ok. E aí, eu vou repetir na parte de cima aqui os coeficientes de cada um aqui, tá? Então, são várias colunas, várias colunas. O primeiro coeficiente é 2, tá certo? O segundo coeficiente é menos 3. O terceiro coeficiente é menos 5. O quarto coeficiente é menos 12, tá? No livro, só prestem atenção que eles não fazem essa divisão de colunas, né? Eu estou fazendo aqui para vocês não confundirem, tá? Então, o que eu vou fazer agora, tá? O que eu vou fazer agora? Eu repito esse de baixo, 2, tá certo? Eu repito esse de baixo. Esse primeiro, eu repito esse primeiro, tá certo? Aí eu faço o seguinte, né? Eu faço... opa. Desculpa. Eu faço esse número aqui,
multiplicado por esse, certo? Multiplicado por esse e subtraído desse aqui. Subtraído desse aqui. Então, eu tenho 3 vezes 2, que dá 6, tá certo? Subtraído desse aqui, opa, somado, né? Somado, desculpa. Somado, né? Não é subtrair, não. Somado, desculpa. Eu multiplico 3 vezes 2, multiplico esse número 3 com esse número 2 e somo com esse de cima, tá? Somo com esse de cima. Então, dá 3 vezes 2, 6, somado com menos 3 vai dar 3. Ok? Vai dar 3, né? Ok? E eu repito isso para todos os outros, tá? Vou repetir isso para todos os outros, né? Esse que sobrou aqui, faço a mesma operação. Multiplico esse por esse e somo com esse aqui de cima, tá? Então vai ficar 3 vezes 3, certo? Vai me dar 9. 9 com menos 5, aqui vai sobrar o 4, né? Aqui vai sobrar o 4. Faço a mesma coisa com o outro, tá? Faço a mesma coisa com o outro. Multiplico esse com esse e somo com esse aqui de cima, tá? Então, 3 vezes 4 dá 12, somado com menos 12 vai dar 0. Então, aí vocês já perceberam, né? Vocês já perceberam que os coeficientes que ficaram aqui na parte de baixo são exatamente os coeficientes desse meu polinômio aqui, né, que eu efetuei como resultado da minha divisão, tá? Então eu tenho que, e esse aqui é o meu resto, né? Esse último que sobrou é o meu resto, tá? Então eu tenho o seguinte, que esse polinômio vai ficar x menos 3, porque esse é o k, né? 2x ao quadrado, coeficiente 2 aqui, o coeficiente 2 aqui, né? Mais 3x mais 4, e o último que sobrou é o resto, né? Que é o mais zero, então. Então, essa é uma outra forma de fazer, né? A divisão aqui, que é mais rápida, na verdade, do que eu fazer dessa forma aqui, é mais econômica, né? Coloco o k, coloco os coeficientes do meu polinômio original, repito esse aqui e faço, multiplico, somo, multiplico, somo, multiplico, somo. Acabou, tá certo? Vamos fazer mais um exemplo para a gente tomar prática nisso, tá certo? Mas antes disso, né, antes do exemplo, deixa eu botar o teorema das raízes racionais aqui também, tá? Que vai ser importante para a gente procurar raízes do meu polinômio e assim depois tentar fatorar um pouco melhor o meu polinômio, tá? Porque a gente vai ver os exemplos em conjuntos, tá certo? Ok. O que é o teorema das raízes racionais me fala, né? O teorema das raízes racionais diz assim: suponha f uma função polinomial de grau n maior do que 1, tá certo? Na forma dada por isso aqui, maior ou igual a 1, né? Então é a forma do meu polinômio usual. Com todos os coeficientes como números inteiros e a zero diferente de zero. Então é importante que esse a zero seja diferente de zero para isso aqui dar certo, tá? Se x igual a p sobre q é uma raiz racional de f, onde p e q são primos entre si, então p é um fator inteiro do termo independente de a, né? Do termo independente a zero, né? Então p vai ser um fator inteiro desse termo, né? Vai ser um desses fatorados. Por exemplo, se a0 igual a 2, os meus fatores inteiros são 1, 2, positivo e negativo, mais 1, menos 1,
mais 2, menos 2, tá certo? Então, esses são meus fatores inteiros. Então, o P vai ser um fator inteiro desse cara e o Q vai ser um fator inteiro desse cara daqui, tá certo? Então, eu tenho como chutar, de certa forma, as raízes da minha função polinomial só olhando para essa divisão aqui, e tentando fatores inteiros de AN e de A0, tá certo? É um chute. Isso sempre funciona? Não, isso não funciona sempre. Isso só funciona quando f tiver raízes racionais. O que são raízes racionais? Raízes racionais são raízes que são números racionais, né? Raízes racionais são raízes que são números irracionais, né? Lembra-se que números racionais são aqueles que não têm a radiciação, né? Números racionais são aqueles que podem ser escritos pela radiciação, né? Então, se a raiz do x for raiz de 2, então eu não posso escrever dessa forma, ok? Então, bora ver se a gente pode analisar alguns casos específicos, tá certo? Então, bora analisar primeiro um que a gente não tenha raízes racionais, né? A gente não tenha raízes racionais. Então, pega o caso, por exemplo, x ao cubo menos 2x ao quadrado, menos, quer dizer, menos 3x ao quadrado mais 1, tá certo? Certo. Então, a gente pode tentar analisar se esse polinômio ele tem raízes reais ou não, né? Então, primeiro, a gente tem que ver quais são os números inteiros de A0, né? Porque lembrem que quando a gente analisou aqui, o P são os fatores inteiros de A0, né? Então, os fatores inteiros de A0, né? Os fatores inteiros de A0 é o que os fatores de 1. Fatores de 1 são simples, né? Então, os fatores inteiros de A0 igual a 1, né? É o mais 1 e o menos 1, tá certo? E aí eu tenho que ver os fatores inteiros de AN, né? Que também são simples. De AN, que nesse caso é o meu A3. Né? A3 igual a 1. Então eu tenho mais 1 e menos 1. Então a combinação desses dois só pode me dar o seguinte, né? Esse cara daqui é o meu P, esse cara é o meu Q, então isso pode ser igual só a mais ou menos 1. Tá certo? E aí para verificar, né, eu posso jogar de volta lá. Verificando, né? Porque lembra que não necessariamente é raiz, só se tiver raiz racional, né? A gente pode verificar, né? Eu calculo quem é o f de 1. F de 1 vai ser 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 1. Isso aqui vai me dar 1 ao cubo menos 3, com mais 1 vai dar 1, certo? Menos 1, na verdade. Menos 1, que é diferente de 0. Portanto, 1 não é raiz. Menos 1, a gente tenta, né, de novo, vai ficar menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 1. Isso aqui vai ser igual. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 3 vai dar menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. Com mais 1 vai dar menos 3, que é diferente de zero. E daqui a gente conclui que não há raízes racionais. Então, portanto, as raízes, se elas existirem, são irracionais, tá certo? Então pode ser raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, o que seja, mas são raízes irracionais, tá certo? Ok. Bora ver agora um exemplo em que isso funcione, tá? Um exemplo em que isso funcione e como a gente pode fatorar esse polinômio
né, em 2 cenários, tá certo? Ok, então eu vou ter lá seguinte, eu vou ter agora para um f de x, escolher um diferente, eu vou ter 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 5x menos 2, tá? Então eu tenho essa função aqui. Então eu tenho que coletar de novo os fatores de A0 e os fatores de AN, né? Porque o P é os fatores de A0 e o Q, né, que é dessa divisão aqui, é os fatores de AN, tá certo? Então eu tenho que colecionar ele, né? Os fatores de A0, eu tenho então que o meu A0 vai ser igual a quanto? Menos 2, né? Menos 2. Portanto, os fatores de A0 podem ser 1 ou 2, né? Que são os fatores que eu posso fatorar escrevendo no 2. Então pode ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. Tá certo? Pode ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. Os fatores de A3, né? O A3 é igual a 3, né? Igual a 3. Quais são os fatores que eu posso ter, né? Eu posso fatorar o 3 como 1 vezes 3 ou 3 vezes 1. Então são dois fatores que eu tenho aqui, que é mais ou menos 1 ou mais ou menos 3. Então eu tenho minhas possíveis combinações aqui que eu posso dividir um para o outro, um pelo outro, para ficar aqui, né? Primeira combinação é mais 1 com mais 1, que vai dar 1, certo? Segunda combinação é mais 1 com menos 1, que vai dar menos 1. Então, posso dar mais ou menos 1 aqui. Já escrever 2. A outra combinação é o mais 2 com mais 1. Ou mais 2 com menos 1, né? Eu posso combinar também, que vai dar mais ou menos 2. O outro é o mais 1 com mais 3. Ou mais 1 com menos 3. Então, vai ficar mais ou menos 1/3 aqui. E, finalmente, o 2 com 3, que se a gente combinar direitinho, vai dar mais ou menos 2/3. Tá? Então, eu tenho essas possíveis combinações aí que eu posso ter, né? Eu não vou olhar o gráfico da função, mas se eu olhasse o gráfico, daria para ver que esse cara aqui, mais 2, é uma possível raiz. Daria para ver que mais 1/3, menos 1/3 é uma possível raiz, menos 2 é uma possível raiz, menos 1/3 é uma possível raiz. Tá? Então, esqueci, eu não coloquei a figura, mas, por exemplo, do gráfico, a gente pode enxergar, deixa eu colocar aqui rapidinho. Então, do gráfico, a gente pode enxergar que a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter que uma possível raiz aqui é menos 1, aqui eu vou ter menos 1/3, opa, desculpa, menos 2, né? Menos 2, menos 1/3 e mais 1, né? Então, são possíveis soluções que a gente pode ter, né? Então, do gráfico, temos menos 2, menos 1/3 e 1, né? São possíveis raízes, tá? Então, assim, a gente pode checar uma por uma jogando aqui, né, para ver como é que elas escrevem aí essas possíveis raízes, né? Uma das formas que a gente pode ver que a raiz é checando, ou a gente pode analisar usando o método Briot-Ruffini, tá? Bora usar o método Briot-Ruffini, se a gente não soubesse, quisesse fatorar com a raiz x igual a 1, né? Se ela é raiz, x igual a 1 é raiz, o resto do método tem que ser zero, né? O resto que sobra daquele número no final tem que ser zero, né? O método Briot-Ruffini, a gente vai ter o seguinte, vou fazer o quadradinho aqui, tá certo? E vou colocar os coeficientes. Eu vou querer dividir k vai ser 1, né? Esse é o valor de k, lembrem. Então aqui eu vou ter o coeficiente 3, tá certo? O coeficiente 4, o coeficiente menos 5 e finalmente o coeficiente menos 2. Tá? Então bora lá seguindo o método. Eu vou ter aqui, repito primeiro, né? Repito primeiro, então vai dar 3.
Aí eu vou fazer 1 vezes 3, 3, mais 4, 7. Então, sobrou 7 aqui. 1 vezes 7, 7. Com menos 5, 2. Dou 2 aqui. 1 vezes 1, 2. Com menos 2, 0. Então, eu tenho que o meu resto é 0 e, portanto, isso vai ser raiz, né? E aí, se eu quisesse escrever isso como um polinômio fatorado, isso ia me dar x menos 1, e aí o que sobrou ali vai ficar 3x ao quadrado mais 7x mais 2, que é isso que sobra, tá certo? Então é isso que vai sobrar para mim. Se eu poderia ainda dividir pelos outros, esse mesmo polinômio aqui eu poderia dividir, e aí no final o que me sobraria era assim, x menos 1, x mais, já adiantando, né, mais 2, x mais 1/3, que é certinho as raízes que eu tenho. Não, na verdade não é isso, aqui vai ficar, x mais 2 fica, tá certo? E no final vai ficar que 3x, desse lado aqui vai ficar 3x mais 1. Uma outra coisa interessante que a gente pode extrair, né, olhando o método Briotto-Fufini para fatorar polinômios, são os limites superiores e inferiores da raiz de uma função polinomial. Percebam o seguinte, né? Quando uma função polinomial tem várias raízes, a gente tem sempre um valor mínimo para essas raízes e um valor máximo para essas raízes, tá certo? E esses são o que a gente chama de limite inferior e superior, né? Dos valores das raízes. Porém, né, a gente pode analisar certos intervalos e tentar ver se a gente pode ter raízes para valores de x maiores do que aquele ou para valores de x menores do que aquele, né? Então, bora definir algumas coisas antes de mostrar como é que o método funciona. Tá? Um número k é um limite superior para raízes reais de f se f de x nunca é zero quando x é maior do que k, certo? De outra forma, o número k é um limite inferior para raízes reais de f se f de x nunca é zero quando x é menor do que k. Então, qual é a ideia? Se eu pego um valor de x igual a k, e eu pego o f de x, calculo no valor maior do que x igual a k, eu tenho que essa função nunca vai ter raízes para valores de x maior do que k. Então, por exemplo, aqui nesse caso, ela nunca vai ter raízes no valores de x maiores que d, e nunca vai ter raízes para valores de x menores do que c. Então, a gente tem esses limites superior e inferior para raízes de um polinômio f, tá certo? E aí a gente pode testar se esses valores são ou não valores superiores ou inferiores de limites, né? Desses limites superiores e inferiores de raízes, né? Então, bora ver como é que a gente pode fazer isso. Seja f uma função polinomial de grau n maior do que 1, com um coeficiente principal positivo. Olha, veja que isso é importante, coeficiente principal positivo. Suponha f de x dividido por x menos k, ou seja, como se eu estivesse fazendo aquela fatoragem, né? Aquela fatoração de x menos k, usando esse método Briot-Ruffini, né? Que é aquele método que vai montar aquela tabelinha. Se k é maior que zero e todo número da segunda linha é não negativo, positivo ou zero, ou seja, se for sempre maior do que zero, então k é um limite superior para raízes reais de f. Se k menor do que zero e os números da segunda linha são alternadamente não negativos e não positivos, então k é o limite inferior para raízes de f, tá? Então, isso já me dá como eu posso estipular um limite superior e um limite inferior para a raiz de f, só olhando para esse método Briot-Ruffini. Vamos ver um exemplo aqui que vai dar para ilustrar melhor como é que isso funciona, tá certo? Então, a gente tem aqui, prove que todas as raízes reais de
f de x é igual a 2x à quarta menos 7x ao cubo menos 8x quadrado mais 14x mais 8 pertencem ao intervalo entre 2 e 5. Menos 2 e 5. Então, qual é a ideia, né? Aqui, o menos 2 faria o papel do limite inferior, né? Limite inferior das raízes. E o 5 faria o papel do limite superior. Então, eu posso usar essa ideia, né? Para tentar usar o método Briot-Ruffini, né? Fatorar o x menos k e ver, né? Porque como eu estou dividindo por x menos k, o resultado vai ser justamente o f de x, né? Fatorado, e posso ver como é que ficam os coeficientes, tá certo? Então, aqui nesse caso, usando o método Briot-Ruffini, primeiro, bora usar k igual a menos 2, né? Que é quem a gente vai usar primeiro para esse valor de k igual a menos 2. O que eu vou ter? Criar aquela tabela, né? Então, bora lá criar aquela tabela. O meu k é menos 2. E aqui eu vou inserir todos os coeficientes lá do meu polinômio, né? Que são esses caras aqui. Então, eu vou ter 2, eu vou ter menos 7, eu vou ter menos 8, eu vou ter 14 e eu vou ter mais 8, tá? Então tem todos esses. E aí eu tenho que ir preenchendo, né? Então como é que a gente faz? Repete esse, tá certo? Repete esse. Aí faz menos 2, né? Menos 2 vezes 2 dá quanto? Dá menos 4. Menos 4 com mais 7 vai dar menos 11. Menos 2 vezes menos 11 dá menos 22. Menos 22 com menos 8. Desculpa. Menos 2 vezes menos 11 dá mais 22, né? Porque é menos com menos dá mais. 22 com menos 8 dá quanto? 22 com menos 8 vai dar 14. Né? Menos 2 vezes 14, né, vai dar menos 28. Menos 28 com mais 14 dá menos 14. Certo? Menos 2 com 14 vezes menos 14 dá mais 28. Mais 28 com mais 8 dá mais 36. Tá? Então, o que a gente sobrou? Né? A gente dividiu pelo polinômio e olha o que está acontecendo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Né? Então, a gente tem aqui ó, mais, menos, mais, alternado, certo? Então, aqui, o que está acontecendo? Se k é menor que zero, ou seja, o k é menos 2, então certamente é menor do que zero, e os números da segunda linha são alternadamente não negativos e não positivos, ou seja, são positivos e negativos, né? Esse número aqui, essa forma de dizer está estranha, né? Então, aqui seria positivos e aqui negativos. Então, esse k é um limite inferior para a raiz real. Então, aqui eu tenho negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Segunda linha, tá ok. Então, nesse caso, eu tenho que k igual a menos 2 é um limite inferior, tá? Das raízes. Ou seja, eu não tenho nenhuma raiz dessa minha função f de x para k menor do que menos 2, tá certo? Agora a gente tem que fazer para o outro, para k maior do que menos 2, né? Vou fazer aqui no cantinho, tá? Para poder aproveitar esse espaço. Então, bora fazer de novo. Vou fazer aqui de novo rapidinho. Aqui eu vou ter qual é o k agora, né? Nesse caso eu vou ter o k igual a 5, né? Porque nesse caso eu quero 5 e analisar se tem raízes para x maior do que 5, né? Aqui eu tenho menos 7,
menos 8, 14... Não. Tá. Desculpa, faltou 2, né? Então aqui eu tenho 2, menos 7, menos 8, 14, mais 8. Então aqui eu vou ter 5 vezes... desculpa, o 2 desce, né? O 2 eu não faço nada, o primeiro eu nunca faço nada, tá certo? O primeiro. Aí eu vou ter 5 vezes 2, 10. 10 mais 7 vai dar 3. 5 vezes 3, 15. 15 mais 8 vai dar 7, certo? 5 vezes 7 dá 35. 35 com mais 14 dá 49, certo? 5 vezes 49 vai dar um certo número, com mais 8 vai dar 253. Opa. Né? 5 vezes 50 dá 250, com menos 3, né, vai dar 253. Menos 5, né, dá isso mesmo, dá 253. Tá? Certo. O que a gente está vendo aqui? Todos os números são positivos, né? Então, se todos os números são positivos, a gente pode ver aqui, para k maior que zero, se todo número da segunda linha é não negativo, ou é positivo e zero, então k é um limite superior. Então, x igual a 5 é um limite superior. Tá? E a gente pode ver isso justamente no gráfico dessa função, né? Que é esse gráfico aqui, né? Essa função a gente tem aqui, né? Que ela, como ela é par e o coeficiente aqui na frente é positivo, ela vai aumentar para os dois lados, né? Então a gente tem que ela aumenta para os dois lados e a gente vê aqui, ó, aqui é 1, 2, 3, 4, 5 está bem aqui. Dá para ver que para x maior que 5 eu não vou ter mais nenhuma raiz, né? E aqui, para x menor do que menos 2, eu não vou ter nenhuma raiz mais. Então, aí justamente diz que essa função aí, ela pode, ela não tem raízes para esses dois valores. Então, isso, por que isso é interessante? Porque isso pode me facilitar na hora de procurar raízes para essa função, tá certo? Porque se eu sei que não há raízes, que só há raízes dentro desse intervalo, menos 2 até 5, eu posso usar aquele outro método lá para calcular raízes reais de uma função polinomial, né, que é através do que a gente falou aqui atrás, né, das raízes racionais, e procurar qual é o valor da raiz desse polinômio. Então, bora começar lá a procurar as raízes. Né? Então, eu vou repetir aqui a minha função, só para a gente ficar mais simples aqui de visualizar. Né? Então, vou ter 2x à quarta, menos 7x ao cubo, menos 8x quadrado, mais 14x, mais 8. Então, o que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho que olhar o coeficiente principal e o coeficiente independente, tá? Então, são esses dois que eu tenho que olhar. O P são os fatores de 8, né? Fatores de A0 igual a 8. O que a gente vai ter aí para os fatores de 8, né? Sempre mais ou menos 1, certo? Vamos ter aí 8 é divisível por 2, então mais ou menos 2. É divisível por 4, mais ou menos 4. Finalmente é divisível por 8, certo? Então mais ou menos 8. Fatores inteiros, né? E a gente tem que ter os fatores também de A4, né? Que é 2. Fatores de A4 são mais simples, né? Vamos ter mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Tá? E a gente tem que fazer essa divisão aí para ver quais são os números que ficam. Então, vendo os números que ficam, a gente vai ver que vai ficar mais ou menos 1, né? Pode ver, pegar esse primeiro e tentar dividir por os dois. Vai ficar mais ou menos 2, pegando esse segundo aqui, dividindo por 1. Eu vou pegar esse, dividir por 1, pegar esse, dividir por 1. Vai ficar mais ou menos 4, mais ou menos 8, e agora pegar esse segundo, primeiro dividir pelo segundo, né? Esse primeiro dividido por segundo vai dar mais ou menos meio,
tá? Se eu for ver os outros, esse segundo dividido pelo segundo vai dar mais ou menos 1 que já está aqui incluso. O terceiro dividido pelo segundo aqui de baixo vai dar mais ou menos 2 que está aqui já, entendeu? E o outro assim por diante vai dar. Então são só esses que eu tenho, certo? Olhando para esses, eu sei o seguinte, né? Eu sei que as raízes estão entre 4 e 5. Então, olhando que as raízes, como as raízes estão 4 e 5, né? Eu já posso descartar esse 8 aqui, tá certo? Esse 8 já vou poder descartar com certeza, né? Porque ainda estão 4 em 5 e o 8 menos 4 e 5 não, menos 2 até 5, né? Então o 8 eu posso descartar com certeza. Eu vou poder descartar também o menos 4, né? Porque o menos 4 não está incluso, né? O menos 2 eu vou poder descartar, certo? E aí eu posso descartando, ok? Posso descartando. Então, a gente tem justamente que isso vai me dar as raízes, a análise das raízes. Certo. Então, assim, agora é onde o gráfico me ajuda. Eu posso olhar o gráfico para poder buscar um auxílio aqui e tentar enxergar quais são as minhas raízes dessa função polinomial, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, né? 4 parece ser um candidato. Além disso, eu tenho aqui que cruza exatamente num lugar que parece ser o meio, né? O 4, como ele está mais certo, eu posso começar por ele, né? Vamos considerar primeiro a raiz 4. Aí eu posso usar de novo o método Briotto-Ruffini, né? Para k igual a 4. Né? Usando esse método, a gente vai fazer aquela tabelinha de novo, tá certo? 4, né? Aí aqui vai ficar 2, 7, menos 7, né? Menos 8, 14, tá? 14 e 8. Então, 2 desce, aí vai completando aqui, vai ficar 4 vezes 2, 8, menos 7, 1. 4 vezes 1, 4, menos 8 vai dar menos 4, certo? 4 vezes menos 4 dá menos 16, com mais 14 vai dar 2, menos 2, desculpa. 4 vezes menos 2 dá menos 8, com 0. Então, é raiz, né? Já tenho que é raiz. Agora eu posso usar para o outro também, né? Usando para o outro aqui, para k igual a menos meio, que é o que parece que é raiz, a gente tem o seguinte, né? Menos meio é mais complicado porque a gente vai ter que multiplicar por uma fração, mas não tem problema, tá? O 2 repete aqui embaixo, menos 7, menos 8, 14 e 8. Aí quando vocês forem completando aqui vai dar 2, 2 vezes... não, mas antes assim, eu posso simplificar mais, né? Eu posso simplificar mais, porque eu posso fatorar o polinômio e escrever o resto, e depois refazer de novo, tá? Deixa eu apagar aqui. Antes de fazer isso, para o k igual a 2, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar esse cara aqui, então, e escrever meu polinômio da seguinte forma, né? Esse f de x, então, ele vai poder ser escrito como x menos 4, né, que é o meu k, multiplicado pelo seguinte polinômio que sobrou, né? Eu vou ter 2x ao quadrado, 2x ao cubo, desculpa, 2x ao cubo, mais x quadrado, menos 4x, menos 2. Né? Percebam que esses coeficientes aqui é justamente os coeficientes que sobrou aqui embaixo. Tá certo? Tá? Do nosso método que a gente já conhece. Aí o que eu posso fazer agora? Né? Eu posso pegar essa expressão, né? E olhar e fatorar, aplicar de novo o método, só que para esse coeficiente aqui, tá? E fatorar o meu meio, tá certo? Eu posso fazer isso, né? Eu vou deixar para vocês fazerem isso em casa e para entender um pouco qual é a ideia. E aí eu vou poder fatorar todo o meu polinômio, tá?
justamente mais facilmente, no caso, né? Porque ainda vai ficar faltando um número para ser fatorado, tá bom? Que esse número que vai ficar faltando é uma raiz que não é racional, que é irracional, no caso. Então, pessoal, aqui termina a nossa aula sobre funções polinomiais. Né? Eu vou passar uma tarefa para vocês fixarem melhor esse conteúdo. Né? E o essencial aqui, como sempre, é praticar. Né? Praticar, 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 para tentar ganhar essa habilidade adicional aí para o conhecimento de vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.